Lúcia, então, e se tiver então essa parte de garantia, essa ação vai ser mais demorada? Sim. Qual é o período que ela pode levar nesse tempo? Qual é o tempo, né? Qual é o período que pode levar? A ação, eu já tive caso de ação de despejo dentro do meu escritório que a inquilina entrou no imóvel e ela pagou só 3 meses de aluguel. E o que é que ela tinha dado como garantia? Ela tinha dado a garantia da caução, né? E essa caução, e ela pagou só 3 meses. Depois ela não pagou mais o aluguel e ficou usufruindo desse bem imóvel, né, na parte dessa locação. Quanto tempo levou? O que eu digo para você é que levou 1 ano e meio para a gente conseguir a liminar da ação do despejo. Né? Foi muito complicada esta inquilina para mim, nessa situação. Foi uma experiência da qual eu nunca tinha tido, né? Então, e olha que eu ia lá dentro do fórum, mexia com um, mexia com outro, para ver se a gente tinha acesso, né? Por quê? Porque a proprietária precisava desse bem desocupado, né, nessa situação, porque também, se ela alugou, é porque automaticamente ela alugou outro imóvel e ela precisava pagar os outros aluguel. E o meu acerto com ela foi de 2 meses de garantia de contrato na parte que, se caso o inquilino não pagasse, eu garantia ela. Nesse caso, como ela precisava, e era uma conhecida mais chegada, assim, minha, né? Em vez de pagar 2, eu paguei até 3 meses para ela. Né? Compreendendo a situação dela, né? Só que isso se prolongou muito realmente. E só que essa situação foi muito triste para mim por causa da amizade, né? Como eu moro numa cidade pequena, quer dizer, ela tem quase 110 mil habitantes, né? Aí a gente se conhece, né? A família se conhece, a amizade é mais rápido de se fazer amizade. Então ficou muito desagradável, porque também ela tem uma filha, que essa filha, sabe essas pessoas que fazem direito e acham que, né, sabe tudo e não sabe como é que funciona na prática realmente, né? A gente sabe que a lei diz tais situações, mas na prática não é assim, né? Então a perturbação minha, para mim, a incomodação para mim, não foi só mediante o inquilino. Não foi só mediante o inquilino, né, que incomodou lá com essas despesas. Porque o inquilino, mesmo não pagando o aluguel, ele não pagou o condomínio, aí avacalha mesmo, né? Daí o inquilino avacalha. Aí não pagou o condomínio, não pagou lá todos os encargos que tinha sido negociado. Então foi, além dessa incomodação com esse inquilino, eu tive a incomodação com a filha da proprietária, que se dizia muito entendida dentro dessa área, né? Mas ela sabia só o que estava escrito, né? A teoria, mas na prática ela não sabia como existia, como acontecia no nosso dia a dia. Então foi e-mails, mas só que o cuidado que eu tive, a orientação que eu dei para os meus funcionários, é que a gente sempre tinha que responder, né? Corretamente ali, sem se desarmonizar. Mas olha que tinha dia que dava vontade de mandar ela para as cucuias, né? Eu tinha vontade de pegar aquela guria, assim, pelos cabelos e dar uns bons tapas, porque ela foi muito mal educada, né? Perante toda essa situação. Então, mas por fim, quando essa inquilina desocupou este imóvel
imagina, já que ela não pagava e ficou lá 1 ano e meio, né? Eu tive que bancar toda a situação, porque a pressão era grande e também como existia uma amizade com a proprietária, e essa proprietária se dizia minha amiga, a gente, eu disse para ela, não, eu pago para te ajudar, não, eu pago tal situação, mas a gente vai cobrar na justiça, né? Só que a gente sabe que justiça, ação judicial, a gente tem que evitar, porque a gente sabe que essas coisas demoram, né? Então, minha gente, e dentro disso, o que eu quero dizer para vocês também, para terminar essa historinha aí, que está muito prolongada até, essa história é que por fim, aí quando ela saiu, eu fiz toda aquela parte de pintura, paguei IPTU, paguei condomínio, botei tudo em dia, tudo no papel, né, para certificar lá na justiça de tudo aquilo que nós pagamos, que eu paguei. Então, aí após isso, a ação de despejo, nós tivemos que entrar também com a ação para cobrança, né, porque essa ação de você tem que analisar cada situação, ou então você já aproveita, explica para o seu advogado, se nesse caso ocorreu alguma coisa com você, que além da ação do despejo, já tem que entrar também com essa ação de cobrança, para adiantar o processo, né? Só sei, para encurtar essa conversa, gente, só sei que essa inquilina, tá? Ninguém mais viu, né? Ninguém mais viu. Ela desapareceu. Nós até achamos, depois de muitos meses, nós encontramos ela. Ela está no outro estado, né? Perto de Santa Catarina, que é no Rio Grande do Sul, porque ela são gaúchos, né? Então vieram para cá e resolveram alugar um imóvel e não deu certo isso daí, infelizmente. O negócio que ela colocou também não deu certo, né? E então, isso ainda está correndo na justiça, essa parte de cobrança, só para vocês terem noção disso. E isto já fazem vai fazer quase 3 anos que nós estamos aí nessa situação. E você me pergunta, e a parte da caução que ela pagou, cobriu as despesas? Não. As despesas foram muito maiores, lógico, né? Então, e ainda por tristeza minha, por incomodação, a própria pessoa que me dizia minha amiga, a filha fez a cabeça dela, vamos dizer assim, coitada, né? Colocou uma ação contra mim, né? Para que eu restituísse todo esse período que a inquilina ficou lá dentro, para eu repassar toda a parte de aluguel para ela. Mas era inviável. A sorte minha é que eu sempre fui muito cuidadora nessa parte burocrática, de papéis, de deixar tudo comprovado, através de provas, através de notas, né? Para que isso me protegeu. Eu não ganhei de um lado, mas ganhei do outro, né? Eu estou até hoje para cobrar desta inquilina, mas também tudo isso que eu constei lá como provas, me protegeu dentro dessa ação contra mim, que eles queriam que eu bancasse. Se eu não tivesse guardado nada disso, e-mail, as conversas pelo WhatsApp, as provas de nota, as pessoas que foram prestar serviço, tá? Para mim, né, na época, que foi a pintura, que foi a arrumação, parte hidráulica, parte elétrica, que estava tudo estourado, chaveiro, pintura, limpeza, né? Então, tudo isso foi tudo comprovado. E outra coisa que eu faço hoje atualmente, realmente, que eu adaptei dentro desta minha vistoria de imóvel, são as fotos panorâmicas. Essas fotos é uma maravilha. E também outra coisa, inquilino, proprietário, assinam vistoria junto.
assinam vistoria quando lá o inquilino entrega a vistoria depois que ele confere tudo lá dentro do imóvel. Então, tudo isso foram provas apresentadas, lógico que a juíza no dia da audiência deu causa ganha para mim. Ela foi bem clara nisso. Mas isso é uma situação que ela fez tudo o que podia, o que não podia. Eu fiz tudo o que podia, o que não podia, né? Para poder não estragar uma amizade. Mas, infelizmente, devido a isso, a amizade se estremeceu, né? Não digo que acabou, mas ela deu uma estremecida. Então, vocês percebem como é importante nessa parte aí de nós estarmos aí deixando bem provado todas as situações lá, os passo a passo de tudo aquilo neste momento dessa ação de despejo, nesse momento da ação judicial. Tudo tem que ter provas.